Bom, eu sou Robson, sou técnico, né? A minha formação inicial foi de técnico em radiologia. Então, eu cursei 2 anos de curso técnico na Faculdade Santa Marcelina, que é uma faculdade aqui de São Paulo. Assim que eu terminei o curso técnico, logo em seguida o curso tecnólogo estava bem no início assim de, de aprovação pelo Enem lá na própria faculdade. Então eu terminei o técnico e já emendei o tecnólogo para poder já seguir os estudos. Então eu fiz mais 3 anos e meio de tecnólogo. Na minha época era 3 anos e meio, isso em 2005. Então, 5 anos e meio eu fiquei estudando só radiologia, ok? Nesse meio tempo aí. E aí, depois, por ter formado técnico, eu tirei a carteirinha e fui atrás de emprego, né? Sim. Mas demorou. O primeiro emprego eu só fui arrumar depois que eu terminei praticamente tecnólogo. Eu comecei em 2005, o tecnólogo, o técnico em 2003, então de 2003 eu só fui arrumar emprego em 2008. Ok? Me formei no técnico em 2004, fui arrumar emprego em 2008, no meio de 2008, já para terminar o tecnólogo. E aí atuei na área de radiodiagnóstico um bom tempo, com raio-x, com tomografia e tal. Mas aí tinha prestado vários concursos e um deles foi para o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, para HC, né? E aí em 2010 eu fui chamado para assumir a vaga, porém por eu ter na época a formação superior de tecnólogo, me convidaram para poder trabalhar na radioterapia. Uma das modalidades que na minha formação eu optei por não fazer estágio. Então, apesar de gostar muito do professor Renato, que foi meu professor de radioterapia, eu tive uma experiência ruim no primeiro dia de estágio da radioterapia, eu optei por não fazer e acabei fazendo estágio em outras áreas do diagnóstico. E aí quebrei a cara, né, porque cheguei na HC e me chamaram para ir para a rádio. E aí eu tinha só a base da teoria. A minha sorte, grande sorte, é que o coordenador da radioterapia do Hospital das Clínicas foi meu professor Renato, da faculdade. Então eu cheguei nele e conversei com ele, Renato, me chamaram para ir para a rádio, mas estou inseguro, conheço muito de diagnóstico, né? Trabalho já há bastante tempo, tenho experiência, mas na radioterapia eu só lembro um pouquinho da teoria que você passou na faculdade. E aí ele falou, não, vem para a rádio, treina, se você se adaptar e quiser ficar, beleza, se não, depois eu te mando pro diagnóstico, senão eu ia perder a vaga do concurso, né? Minha preocupação era essa, eu já estava em 2 hospitais trabalhando nessa época, eu trabalhava no Santa Marcelina e no Hospital São Camilo, quando fui chamado para o concurso. Então aí eu optei por sair de um dos hospitais e assumir essa vaga no Hospital das Clínicas. E aí a minha ideia era, vou ficar um pouco aqui na radioterapia, vou dar uma enrolada e depois eu vou para o diagnóstico, que é onde eu domino, né? Não queria arriscar entrar na radioterapia sem ter noção do que era. Só que aí também quebrei a cara de novo, porque aí eu para a terapia e gostei. E aí acabei ficando lá mesmo, treinei, fiz, né, aprendi com os colegas que já estavam lá, eu era um dos poucos que que estava trabalhando na rádio e que não tinha curso de especialização em radioterapia. A maioria, mesmo sendo técnico, tinha um curso de especialização em radioterapia. Então todo mundo conhecia de radioterapia, menos eu. Então quebrei a cara também um tempão aí para poder aprender a radioterapia, que é uma modalidade muito, muito complexa, né? No começo eu fazia mais as coisas no automático e aí, com a ajuda dos colegas e buscando muitos cursos, estudos, fui pegando o jeito. Mesmo assim, depois de 2010, depois de 7 anos, eu ainda vi a necessidade de fazer uma pós-graduação em radioterapia. Mesmo com 7 anos de experiência, já tendo uma boa bagagem de vários cursos, congressos e vivência na radioterapia, eu senti a necessidade de ir ainda além. Aí busquei uma pós-graduação, aproveitando que o próprio Hospital das Clínicas tem um curso de pós-graduação, e quando eu era funcionário eu tinha um pequeno desconto e fiz em 2018 a pós-graduação lá do Hospital das Clínicas. E aí concluí em 2019, ok? Só que nesse meio tempo aí a gente foi estudando e realizando alguns eventos lá. Eu sou um dos coordenadores dos cursos que acontecem lá no Hospital das Clínicas da radioterapia, congresso, até sua colega que eu dei uma entrevista para ela ontem, a Daiane, ela é uma das nossas alunas lá que sempre está nos nossos congressos, ela sai do Rio, monta uma caravana e a galera vem aqui para o INRAD, que é o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, e eles participam do nosso congresso. A gente faz normalmente uns 5 eventos por ano, em congressos grandes, né?
grade de radioterapia pediátrica. Então, tem diversos cursos lá, cursos teóricos e práticos que a gente faz no mesmo dia, de um dia todo, né? E aí, enfim, resumindo, então, eu sou técnico, tecnólogo, especialista em radioterapia, sou um dos coordenadores lá dos congressos da radioterapia do Hospital das Clínicas, e depois que eu terminei a pós-graduação, eu fui convidado para ser vice-coordenador lá do curso da pós. Então, hoje eu sou professor e vice-coordenador lá da pós-graduação também lá da radioterapia do Hospital das Clínicas. Mas foi uma jornada longa para chegar até aqui, graças a Deus. Tudo vem dando certo aí na nossa carreira. Graças a Deus. Agora a gente vai começar as perguntas. Cada um vai fazer algumas, né? Algumas, beleza. Calma. A primeira que eu queria saber é quais são os maiores desafios que são encontrados na área da radioterapia. Maiores desafios em que sentido? De lidar com um paciente que ele está com câncer, né? Então você vai fazer um tratamento com ele, então qual é o maior desafio de lidar com a pessoa? Porque a pessoa vai estar frágil, assim. Olha, eu como profissional, o maior desafio que eu tenho, eu digo que é a gente conseguir ser altamente flexível a cada paciente. Flexível no fato de você realmente conseguir atender cada um individualmente, porque cada paciente da radioterapia ele está vivendo um momento da vida, apesar de todos estarem com a mesma doença, fazendo o mesmo tratamento, tendo passado por quase as mesmas etapas do tratamento, porque a gente tem que entender que as etapas do tratamento oncológico não é para a radioterapia, né? A radioterapia a gente sabe que é uma das etapas, mas normalmente quando esse paciente chega lá para a gente na radioterapia, ele já passou por cirurgia, normalmente já fez a quimioterapia, e aí uma das etapas é a radioterapia, ou podendo ser feito a radioterapia com quimioterapia concomitante junto, né? Dentro da indicação do oncologista. Então, a jornada desse paciente fiz o exame de diagnóstico, passei como médico, fiz o exame de diagnóstico, detectei o câncer, fiz biópsia, comprovou, foi encaminhado para o oncologista, esse oncologista indica eventualmente a cirurgia ou outros tipos de tratamento, dependendo da lesão, tamanho, da progressão da doença. Mas na grande maioria dos casos, os pacientes, quando chegam para a gente na radioterapia, eles já passaram por essas etapas. Então, passaram por cirurgia, por quimioterapia, e quando eles chegam para a rádio, eles estão realmente bem fragilizados já, né? Chegam numa etapa bem que já estão cansados do próprio tratamento ser bem pesado. E nós, como profissionais, temos que tentar acolher esse paciente de uma forma individual mesmo, porque cada um está numa etapa. Tem paciente que chega que está depressivo mesmo, né? O paciente está bem para baixo, já passou por tudo e está bem cansado do tratamento. Tem paciente que está totalmente otimista, já passou pelas etapas, está enfrentando bem a doença. Tem paciente que chega muito nervoso, porque ainda não aceitou a doença, então ele está bem, no seu estado emocional bem agressivo. Então, para mim, o que eu vejo como a maior dificuldade, além de toda essa parte de estudo que a gente tem que ter, é o fato de lidar com o ser humano, de cada um estar numa etapa de aceitação ou não da doença. Eu acho que isso é bem complicado e é bem difícil a gente conseguir treinar isso. Na verdade, a gente não tem um curso, eu não consigo falar para você uma etapa que você vai ter que fazer para poder conseguir essa experiência, conseguir lidar com isso. Eu tenho 10 anos de radioterapia, então, graças a Deus, hoje eu já tenho algumas ferramentas que eu criei durante essa minha jornada de 10 anos, que eu consigo trabalhar isso para me conhecer melhor o meu paciente e tentar oferecer o que realmente ele está precisando naquele momento. Eu não posso fazer um atendimento geral, eu tenho que fazer um atendimento individualizado. Como que eu faço isso? Eu preciso conhecer primeiro o meu paciente, saber, tentar entender como que está a aceitação dele com a doença, com o seu tratamento, tudo. E aí, a partir do momento que eu vou conseguindo informações de cada paciente individualmente, eu vou oferecendo para cada um o que realmente ele precisa. E respeitando cada um
dentro da sua necessidade. Tem paciente que chega com muita dor, então a gente tem que conseguir identificar isso e respeitar isso. Tem paciente que chega super bem, porque não precisa nem de nenhum tipo, nem de ajuda física nenhuma, ele está totalmente esclarecido sobre o tratamento, sobre como que está indo a progressão da sua doença ou a sua cura mesmo. Então, a gente trabalha com diversos tipos de paciente que cada um está no estágio de aceitação ou não da sua doença. E isso veio como uma das partes bem difíceis, assim, né? Tem gente que de repente não para refletir nesse ponto, se preocupa bastante com a parte tecnológica, da evolução de aparelho, isso é importante, mas eu acho que você prestar um atendimento humanizado, individualizado aí, conhecer seu paciente é super importante. Entendo. Eu vi no Instagram que eu não sei o que é aquilo, que ainda não tive aula de radioterapia, que eu vou ser sincera, que coloca em cima do paciente, que tem uns que é para criança, que enfeitou como do Homem-Aranha, eu achei muito legal. Na verdade, aquilo lá que a gente coloca no nosso perfil são mobilizadores, né? Então, a gente tem um trabalho de humanização que a gente iniciou. Na verdade, a gente iniciou em um dos serviços, iniciei em um dos serviços que eu trabalho, que é o Hospital das Clínicas, e aí a gente acabou, eu e uma colega Karen, a gente acabou iniciando também em outro hospital que a gente trabalhava junto à tarde, que é um projeto de humanização de radioterapia pediátrica. Então, esses pacientes pediátricos, todo paciente da radioterapia, quando ele vai fazer seu tratamento, ele normalmente precisa de um imobilizador. O que é esse imobilizador? É um acessório que a gente utiliza para imobilizar aquele sítio de tratamento. O sítio seria a região que a gente vai tratar, ok? Então, quando a lesão está em região de cabeça e pescoço, a gente utiliza uma máscara termoplástica. É uma máscara que é confeccionada no paciente no dia da tomografia de simulação, em que a gente molda esse material termoplástico, então ele a gente coloca ele em banho-maria, onde ele fica totalmente maleável, né, fica mole, e a gente consegue moldar isso no paciente, e depois essa máscara termoplástica ela enrijece fazendo a imobilização do paciente, então ela fica uma máscara rígida. É uma máscara que incomoda, né? A gente precisa que ela aperte um pouco o paciente, porque o paciente durante o seu tratamento de radioterapia ele não pode ter movimentação nenhuma, ok? E aí tem vários tipos de máscara que vão ser indicadas para cada técnica de tratamento, e aí é um assunto um pouco mais complexo da radioterapia. Mas resumindo, quando a gente utiliza essas máscaras ou o molde, quando é cabeça e pescoço a gente utiliza a máscara, quando é corpo, a gente utiliza um outro acessório que a gente chama de VacFix. Tem locais que utilizam VacLock, cada um tem um tipo de acessório para moldar o corpo do paciente, que é para imobilizar o corpo. Então, qual que foi a nossa ideia lá no Hospital das Clínicas? Quando as crianças tiverem que utilizar esse tipo de acessório, a nossa ideia foi de humanizar. Então, a gente tenta fazer um trabalho de personalização desses acessórios de acordo com a preferência e escolha de cada paciente pediátrico que vai com a gente lá. Normalmente, os pacientes que são pediátricos, eles necessitam da utilização de anestesia. Ok? Então, eles fazem o seu tratamento com anestesia. Ok? Essa criança, ela acaba sendo indicada o uso de anestesia para poder fazer o tratamento dela, ok? E então o médico indica a anestesia e aí essa criança faz todo o seu tratamento de radioterapia sob efeito de sedação, beleza? Bom, beleza. Agora sou eu que vou começar as perguntas. Qual é o diferencial assim da radioterapia em relação às outras áreas? Que fez você deixar as outras áreas, assim, como você explicou no início, que você fez o convencional, aí depois você fez a radioterapia e gostou, que te chamou a atenção?
o cuidado com o ser humano. Então, assim, a gente, na parte do diagnóstico, na radiologia como geral, do diagnóstico, o profissional técnico, o tecnólogo, ele se preocupa muito com a qualidade do exame, né? Tem que fazer um exame de qualidade, eu posso criar um médico no diagnóstico, mas só que assistencial, a gente acaba não sendo, apesar de você fazer um bom atendimento, às vezes auxiliar aquele idoso, no posicionamento, tem profissional técnico que às vezes trabalha na tomografia que não levanta nem da cadeira para posicionar seu paciente, quem posiciona é a enfermagem, ou o estagiário que está lá. Então, a distância que tem entre profissional e paciente é bem grande, né? Então, você não presta assistência. Na radioterapia, muito pelo contrário. O profissional, o técnico e tecnólogo, ele é totalmente assistencial. Entenda que na radioterapia a gente cuida do nosso paciente. A gente assume um pouco aquele papel da enfermagem, apesar de ter a enfermagem no departamento, a nossa função ali não é apenas de operar um equipamento de radioterapia. Vai muito mais além disso. A gente, além de fazer o tratamento correto, tem que ter todo esse conhecimento aí dentro da radioterapia, a gente cuida do nosso paciente, porque a gente sabe que ele é um paciente que precisa de um cuidado especial. Um paciente que normalmente ele tem algumas dificuldades, tem algumas debilidades para poder se locomover, tem paciente que tem muita reação por conta da radioterapia. Então, a gente é um profissional que é responsável pelo cuidado do paciente, não só da parte do tratamento, como às vezes, igual eu citei, que eu estava na conversa, do lado psicológico mesmo. Então, a gente cuida, a gente conversa, a gente pergunta as coisas, como que está indo, né, o que ele está sentindo, se ele está tendo alguma reação com relação ao tratamento. Não é que a gente medica o paciente, mas a gente somos aqueles profissionais que têm o contato e passa maior tempo com o paciente. Então, tudo que a gente conseguir identificar que esse paciente tenha de necessidade, seja ela, né, psicológica, assistencial, ou da própria reação da radioterapia, então a gente vai encaminhar para os profissionais pertinentes para cada problema. Por exemplo, se o paciente está com problema social, ele está com uma dificuldade financeira para poder ir fazer o tratamento. Acontece muito isso no hospital que eu trabalho, que é um hospital público, eu tenho SUS, e os pacientes eles têm dificuldade de informação, de saber os seus direitos e dificuldade financeira mesmo, principalmente nessa pandemia que a gente viveu aí, né? Tá vivendo. Então aí lá na gente tem assistente social, então eu consigo identificar isso e encaminho ele para o profissional responsável que vai conseguir auxiliar e ajudar ele. Então o nosso papel é de fundamental importância dentro da radioterapia. Não que no diagnóstico não seja, mas a nossa responsabilidade dentro da radioterapia ela é muito maior do que no diagnóstico. Entenda que se você errar o exame no diagnóstico, isso não é legal porque você vai dar dose de novo no paciente, você concorda? Isso. Você errou um raio-x, por exemplo. Vou ter que repetir, né? Você vai falar para o paciente, tem que se mexer. Mas quem se mexeu não foi ele, você que errou a técnica lá, né? Beleza. Mas aí você fala para ele que ele se mexeu. Aí você vai repetir e vai dar uma pequena dose nele. É bom, não é? Mas nem se compara quando você faz um tratamento de radioterapia errado. O tratamento de radioterapia errado, você pode, ocasionar N tipo de lesões nesse paciente. O paciente está tratando, às vezes, uma região na coluna, e se você tratar errado, você pode irradiar a medula. Dependendo da dose que você vai dar nesse paciente, esse paciente pode ficar tetraplégico, paraplégico, então, pode acontecer N coisas. Gente que estuda, que sabe dos principais problemas que já teve dentro da radioterapia, já teve N acidentes. Aí no Rio mesmo teve um acidente muito grave com uma criança aí, que fez o tratamento, né, no local aí, a criança foi a óbito. Nossa. Não só aí, no mundo inteiro a gente tem, né, acidentes dentro da radioterapia, e por isso a importância do profissional não parar de estudar, né? Cuidado redobrado, né? Não só cuidado, mas conhecimento mesmo. Apesar do pessoal sempre falar que nós técnicos e tecnólogos a gente somos apertadores de botão, isso aí é uma grande mentira. A nossa formação ela vai muito mais além do que somente operar equipamentos. Então, a gente tem que ter uma formação bem sólida em todas as áreas. Mas na radioterapia ela te exige muito mais isso. Muito, mas muito mais. Não desmerecendo nenhuma das outras modalidades, ok? Mas a radioterapia ela exige do profissional, não tem limite para o estudo, entendam isso, que quem está na radioterapia não para de estudar nunca. Se parar, vira apertador de botão, aí realmente entra naquele conceito de ser apertador de botão. Sim.
Bom, outra pergunta é quais são as curiosidades no uso da radioterapia? Assim, questão de equipamento. Equipamento, você quer dizer? Você quer saber o quê? Isso. As curiosidades no manuseio, tem, por exemplo, técnicas novas, alguma inovação, assim, que, como você abordou antes, sempre tem que continuar estudando, assim, entendeu? Qual as curiosidades? Olha, eu vou só passar rapidinho, porque a história da radioterapia só foi uma aula de umas 3 horas, no mínimo, que básica, né? Verdade. Depois que mudar, na verdade, esse curso de radioterapia nosso lá demora 1 ano e meio de especialização. Então, a gente aborda tudo isso dentro da radioterapia que você me perguntou agora. Mas, sendo bem resumido, quando eu comecei na radioterapia em 2010, os tratamentos eram tratamentos 2D. 2D, então, você imagina que eram uma tecnologia bem precária, porém era o melhor que tinha na época, certo? Então o médico, o que ele fazia? Ele fazia todo o plano do tratamento através de raio-x. A gente fazia raio-x para ele, da estrutura. A gente sabe que raio-x basicamente é osso, anatomia óssea. E ele se baseava na anatomia óssea para definir a região que ele ia tratar, ok? Então ele fazia um quadrado lá na imagem e irradiava aquele quadrado. Só que naquele quadrado tinha várias coisas dentro, né? De repente ele queria irradiar só o estômago. Mas dentro do quadrado que ele estava definindo ali, tinha estômago, tinha pulmão, tinha intestino, tinha várias coisas que irradiava junto, né? Que ele não tinha como ter uma precisão somente se baseando por estrutura óssea, ok? No começo sempre foi assim, 2D, radioterapia 2D. E sempre funcionou muito bem, teve muita gente que se curou com esse tratamento. Com o passar do tempo, foi evoluindo. Então, foi chegado à tomografia computadorizada dentro da radioterapia. Então, agora os planejamentos de radioterapia são 3D, ok? Então, a gente faz uma tomografia, o médico enxerga, a gente sabe que a tomografia a gente consegue evidenciar não só a estrutura óssea, mas todas as partes moles, órgãos desse paciente. Então, agora o médico sabe conseguir identificar exatamente o que ele precisa tratar, e o físico também, na hora de calcular, eles fazem o cálculo da dose em cima do sistema de planejamento. Ok? Respeitando o limite de dose de cada órgão de risco e dando a dose que o médico prescreve no alvo, que seria a região que a gente quer tratar, ok? Na doença em si. Ok. Então, agora a gente está falando de tratamentos 3D, ok? E aí as técnicas de tratamento agora, que eram 2D baseado em raio-x, agora são as técnicas 3D conformada, que a gente chama. Então, o médico ele desenha o órgão. Então, a dose dada naquele órgão tem um desenho já redondo, não é um campo quadrado, sim conformado. Tem o desenho correto do órgão que a gente quer tratar, ok? Do alvo que a gente precisa tratar. E como que dava para melhorar isso daí? A dose que chegava nesse órgão, normalmente, dependendo da entrada de campo, eu acho que fica um pouco complexo para vocês imaginarem isso, mas normalmente, mesmo o médico desenhando, quando a dose ia chegar no órgão, ele passava por outros órgãos. Ou tem algum órgão próximo, por exemplo, aí quando a gente fala de próstata, a próstata ela é um órgão que ela é colada no reto, ela é colada na bexiga. Então, quando você fala de que um campo que o médico desenhou, ele desenhou a próstata, mas acaba pegando um pouco de bexiga, um pouco de reto, e isso causa toxicidade no tratamento. O que é toxicidade? É reação adversa. Então, o paciente tem várias reações durante a sua radioterapia. E aí isso continua evoluindo. Agora a gente ainda tem uma técnica de tratamento que se chama IMRT. O que é IMRT? É uma radioterapia de intensidade modulada. O que é isso? Então a dose ela não chega de uma forma única na região de tratamento, ela chega de uma forma modulada, dosada. Então, cada ponto específico recebe uma quantidade de doses. Naquele ponto em que tem um órgão de risco próximo, através de lâminas de tratamento, aí depois vocês dão uma olhada lá no nosso perfil, que tem alguma coisa falando no Instagram, as lâminas, elas modulam a dose, então a gente consegue proteger muito mais os órgãos de risco, respeitando os limites de dose, e dar uma dose adequada dentro do nosso PTV, que seria o alvo de tratamento. E aí isso continua evoluindo. O MRT, que seria essa entrega com o gateway estático e a modulação através de lâminas, evoluiu para o VMET, que seria a arcoterapia volumétrica modulada. Então ele faz o MRT,
só que agora em arco com o diâmetro de tratamento, que seria aonde sai a radiação, em movimento, então ele vai girando e tratando, e com lâmina se movimentando, então modula a dose em arco. E aí o que evoluiu mais na radioterapia ainda? Como que você posiciona o paciente e sabe que ele está na posição correta? Através de marcas na pele. Tá, mas o paciente, será que realmente está tudo... A marca fica na pele, igual eu falei, ou na máscara. Mas como é que está por dentro? Como é que eu guio esse tratamento para saber se está correto? Eu utilizo o meio de imagens. Lá no começo que eu falei que era 2D, eu utilizava raio-x, ok? Hoje, a gente já tem tomografias que são acopladas ao nosso aparelho de radioterapia, os nossos aceleradores, que a gente chama de cone beam. Então, a gente posiciona esse paciente, faz um cone beam, ok? Que é uma tomografia. O médico, o radio-oncologista, ele está no equipamento, ele faz a fusão de imagem, ou os próprios técnicos fazem a fusão, dependendo da rotina e protocolo de serviço, avaliam o posicionamento do paciente através da anatomia interna, faz as correções, os ajustes necessários e depois trata. Então, isso é chamado de IGRT, radioterapia guiada por imagem, ok? Então, tivemos raio-x, tomografia, e hoje a gente tem uma gama de tecnologias dentro da radioterapia. Você imagina que pegaram o departamento de diagnóstico por imagem todo, sabe aquela formação toda do tecnólogo, que você vê tudo? Você vê ressonância, você vê medicina nuclear, você vê tomografia, ultrassom, tudo que existe no meio de diagnóstico por imagem, eles colocaram dentro da radioterapia. Ok? Só que cada serviço tem um tipo de tecnologia, certo? Mas que existe isso que eu falei de IGRT, então nós temos IGRT com ultrassom, com cone beam, tem aparelho de radioterapia que já tem agora ressonância acoplado, tem tratamentos que são guiados agora por superfície, que existe a parte do infravermelho que fazem o SGRT, que seria a radioterapia guiada por superfície e imagem. Então, assim, é um leque de coisas e de informações dentro da radioterapia que tornam ela cada ano que passa mais complexa. Quando a gente estuda, você termina de estudar uma coisa agora, quando você acaba, que você pega o certificado, você acabou de estar desatualizado, porque aquela tecnologia que você estudou já mudou. Então é muito rápido. Tudo na radioterapia é muito rápido. E isso exige do profissional, do bom profissional, uma capacitação, uma qualificação muito maior do que no diagnóstico. Apesar das coisas avançarem no diagnóstico, por exemplo, você faz ressonância. Você fazia ressonância, sei lá, com 1 Tesla e meio. Ah, foi para 3 Tesla. Tá bom, mas é protocolo de ressonância. Melhora a qualidade de imagem. Ah, tá, mas agora estamos com 7 Teslas na ressonância. Cara, a imagem ficou top, mas o protocolo acaba não fugindo. Da radioterapia, não. Ainda pelo menos falei para você, a gente começou a fazer raio-x na radioterapia. Aí veio o tomo, daqui a pouco é ressonância. Aí agora usa PET. Agora usa angiografia para fazer o tratamento de radiocirurgia para massa. Então, assim, é muita informação e não tem como você não estudar. Você não pode simplesmente falar que você é um profissional da radioterapia e que você opera o equipamento. Você só vira uma chave, aperta um botão e dá uma dose. Não. Quando a gente vira a chave e aperta o botão, a gente tem todo o conhecimento do que aconteceu antes, ok? De toda a parte do planejamento, de todas as indicações clínicas que o médico fez, de todo o cálculo que o físico médico tem que fazer, ok? Então a gente conhece tudo que está sendo feito para poder ter uma segurança muito maior na hora da gente entregar a dose para esse paciente no equipamento. Bom, outra pergunta é a radioterapia, assim, em questão de afeto a terceiros, por exemplo, a familiares do paciente, quando o paciente está fazendo a radioterapia, como ela afeta as pessoas que estão em volta, os familiares, vamos dizer assim? Afeta em que sentido? Assim, psicológico? Isso, como é que... Será que os familiares, assim, geralmente têm medo de deixar fazer o exame? Exame não, tratamento. Isso, tratamento. Começa assim, a terapia nunca é exame, é tratamento. Isso. Leva isso lá pro curso, hein? Uhum. Então, assim, os pacientes e os acompanhantes, eles chegam realmente repleto de dúvidas, né? Principalmente quando é SUS, né? Então ele está cheio de dúvida. E aí a gente, como bom profissional, tem que esclarecer aquelas dúvidas que são pertinentes
ao tratamento, à nossa função, ao que vai ser feito, né, durante o tratamento dele, que não é um tratamento curto, normalmente é longo, porque ele passa alguns dias conosco na radioterapia. Então a gente tenta orientar e deixar o paciente bem ciente do que vai ser feito, para ele não ter dúvida, nem ele, nem o familiar. E isso é passar segurança para ele de que ele está nas mãos de bons profissionais e que vão fazer o tratamento preciso e adequado que ele precisa ali. Lógico que a palavra radioterapia assusta porque é radiação e tal, mas a gente com o tempo vai informando, esclarecendo, explicando que ele não pode se movimentar durante esse tratamento. Então a gente tenta passar de uma forma clara e objetiva para cada paciente a informação que é pertinente ao seu tratamento. Lógico que existem diferentes públicos. Por exemplo, quando eu falo com um paciente do SUS, e isso não é preconceito nenhum, o paciente ele tem muito mais dúvida, é um paciente que ele é mais simples, é mais humilde, não conhece muitos termos técnicos, então a gente fala de uma forma que ele entenda a nossa linguagem e essa comunicação tem que ser bem efetiva. Quando a gente atende pacientes que eu trabalho em hospital público e particular, então eu atendo desde uma pessoa idosa, simples, que não tem estudo nenhum, pela manhã e chega à tarde eu atendo médico. Então a forma de conversar é totalmente diferente. A nossa linguagem, quando você fala com o público, tem que ser um pouco mais branda, e quando você fala com outro público, você tem que falar um pouco mais técnico, para você passar segurança, porque também não adianta eu ficar falando de uma forma branda com o médico, que ele vai desconfiar, falar, pô, será que esse cara sabe realmente o que ele está fazendo? Então, dependendo do público, eu falo de uma forma mais leve ou mais técnica, até mesmo para mim poder passar segurança para ele, porque eu sou profissional que vai atender ele todos os dias, então tem que olhar para mim e realmente ficar tranquilo e ter segurança que eu sei o que eu estou fazendo. Outra questão é como é que funciona a radioterapia em câncer de tireoide? Então, aí é o seguinte, câncer de tireoide tem uma outra forma de tratamento que normalmente eles usam a iodoterapia. Eu não vou entrar nesse assunto porque é uma área que eu não atuo, ok? Eu não sou mais da radioterapia, mas essa parte aí envolve um pouco mais. Você pode subentender como se fosse a quimioterapia, muito mais medicamentosa, ok? Então tem outra forma de tratamento que não é uma das atribuições nossas da radioterapia, mas o pouco que eu conheço eu sei que é feito através de iodoterapia. Tá bom. Entendi. Beleza. Essa pergunta. Minha vez agora, com base na pergunta dela, sobre os familiares terem medo de algum tipo de câncer afetar eles mesmo, eu queria saber se o tratamento radioterápico pode causar câncer no paciente. Sim. Existem vários estudos que o tratamento de radioterapia ele pode desenvolver no futuro um câncer que a gente chama câncer de radioinduzido. Então, esse paciente, você imagina que ele fez um tratamento, ele está fazendo um tratamento para uma região onde ele vai receber uma dose de radiação muito alta, ok? E aí a gente não tem como saber se a dose, lógico que chega a dose em todo o corpo, né? Aquela dose maior de prescrição chega no alvo que a gente quer, mas existe a radiação que chega em outros órgãos. E esse paciente no futuro pode desenvolver um câncer que a gente chama de câncer radioinduzido. Mas aí vai do médico também conseguir detectar, porque eu posso falar para você que esse paciente fez o tratamento de radioterapia e depois no futuro ele volte para tratar, que acontece. Mas será que foi um câncer radioinduzido ou foi uma método que ele já tinha? Então é bem complexo até para o médico saber, mas aí através de estudos ele consegue saber se é um novo primário, e aí é muito complexo ele conseguir definir se realmente foi da radiação, mas o que se sabe é que existe esse risco, e principalmente em criança, né? Como a gente sabe que criança está em formação, está em desenvolvimento constante de células, então a dose que ele recebe durante o seu tratamento pode sim, no futuro, desenvolver um novo câncer primário mesmo, sem ser método. Então ele pode desenvolver depois, ele trata com 3 anos, ele pode desenvolver outro câncer lá com 20, 30 anos. Beleza. Devido a essa exposição que ele teve durante a radioterapia. Entendi. Uma outra pergunta mais tranquila para o senhor. Quanto tempo dura uma sessão de radioterapia? Então, tempo é bem complexo a gente falar de tempo, porque existem diferentes técnicas de tratamento, né?
como eu falei para você que a radioterapia ela evoluiu de várias, né, formas, tanto na parte das técnicas de tratamento, como nos sistemas de GRT, que seria os sistemas de imagem que guiam o tratamento. É complexo eu falar para você que é tempo. Antigamente, quando a gente trabalhava com cobalto, que não é da minha época, porque eu sou jovem, quem é mais antigo aí, quem é mais antigo da radioterapia trabalhou com cobalto, então aí sim, porque aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença do cobalto, que é um aparelho de radioterapia um pouco mais antigo, para um aparelho hoje que a gente chama de acelerador linear? Pô, a diferença não sei dizer, não. Agora vamos inverter, agora tem algumas perguntas do Mike aqui. Agora Ih, aí pegou. Caramba, vocês estão em quanto? Até- 4? Oi? Vocês estão em 4? querido, mas ainda não estive radioterapia, não. Não, é porque Não. eles colocaram a radioterapia como as últimas matérias, né, a ser cursada. Entendi. Então, a diferença grande é que é o seguinte, quando eu falo de cobalto, quando vocês ouvirem falar de cobalto lá na aula de radioterapia, você vai ver, mas tinha o cobalto 60. O cobalto, ele é um elemento radioativo, tá? Então, o cobalto 60 é um elemento radioativo, ele emite radiação, ok? Então, como que eles calculavam? Como que o físico calculava? Ele faz uma dosimetria, faz todo um estudo, um levantamento para avaliar o quanto que essa fonte está emitindo de radiação, e em cima desse valor que ele obtém, de quanto que esse elemento radioativo está emitindo em determinado tempo, em cima disso era calculado os tratamentos de radioterapia, no cobalto, né? Então, o paciente era posicionado na mesa de tratamento, existia uma fonte que ficava encapsulada no cabeçote do paciente, do aparelho, e aí era prescrita a dose naquela região, e aí, devido aos comandos, que eram normalmente nos comandos pneumáticos, para abrir essa fonte dentro da sala, o paciente era exposto a essa radiação durante um certo tempo. Então, aí sim, tempo de tratamento estava relacionado à dose recebida pelo paciente. Ok? Se eu falar para você que essa fonte emite X dose em determinado tempo, então o tempo de tratamento está totalmente ligado com a dose que ele vai receber diariamente. Perfeito? Deu para entender isso? Agora, quando eu falo hoje, quando eu tenho um acelerador linear, é diferente. Então, a radiação do meu acelerador, ela não tem uma fonte. Ela é produzida. Produzida como? Bem parecido com o sistema de uma ampola de raio-x. A gente faz aquela aceleração do elétrons, lógico, de uma forma diferente, a forma, né, de acelerar os elétrons. Existe um alvo também, onde ele colide para poder produzir o raio-x, ok? E é isso que agora a gente conhece o aparelho, né? Então a gente sabe que esse aparelho, hoje a gente tem aparelho de energia de 6 MeVs, ok? Aparelhos de 15 e aparelhos de polienergético, tem várias energias, tanto de fótons como de elétrons, certo? Que o tratamento da radioterapia ele pode ser feito por fótons ou por elétrons, ok? Depois vocês vão ver isso na aula de radioterapia, se não falarem para vocês, vocês me ligam de novo e me passam o nome do professor que não deu essa aula. Então, hoje a radiação é produzida, ela não existe uma fonte nos aparelhos novos. Não tem mais cobalto? Não, ainda tem alguns aparelhos ainda em uso, mas a tendência é que no futuro próximo sejam desativados e todos os aparelhos de radioterapia sejam aceleradores lineares, onde ocorre a produção do raio-x. Beleza. Show de bola. A minha pergunta é: quais são os efeitos colaterais da radioterapia e como amenizá-los? Então, essa pergunta é muito complexa, porque você está me falando de efeitos colaterais, mas, assim, precisa estar relacionado a um órgão específico. Por exemplo, quando você fala para mim, eu estou tratando próstata. Quais são as principais toxicidades que o tratamento de próstata pode causar? Ele pode causar um monte de coisa, desde até depois de concluir o tratamento, impotência sexual. Ele pode causar problemas no próprio reto, né? Uma inflamação local na região de tratamento.
ele pode causar uma inflamação, uma cistite, que seria inflamação da bexiga, porque está próximo também. Então, é para cada região, para cada sítio, que o termo correto é a gente falar sítio de tratamento. Então, para cada sítio de tratamento, a gente tem as suas toxicidades pertinentes, ok? Quando eu falo de cabeça e pescoço, existe uma grande quantidade de toxicidades que pode acontecer com esse paciente, porque você imagina que eu estou irradiando o pescoço. O que tem no pescoço? Um monte de coisa, né, que passa por ali. Orofaringe, tem um monte de coisa que passa na região de cabeça e pescoço, dependendo da localização correta desse meu alvo de tratamento. Então, o paciente pode perder o paladar, o paciente ele fica com a região da garganta inflamada, região de esôfago, ele não consegue comer, ele não consegue sentir gosto da comida, ele pode ter várias úlceras na região oral, ok? E aí, úlceras mesmo, normalmente eles fazem até acompanhamento com o dentista para poder fazer algumas aplicações com laser para amenizar essas úlceras traumáticas orais que ocorrem no tratamento de cabeça e pescoço. Então, assim, para cada sítio de tratamento vai ter as suas toxicidades pertinentes. Nos casos de mama, pode ter, principalmente o que ocorre muito em mama, é aquela reação de pele, que seria aquela radiodermite, ok? E aí a radiodermite é dividida em algumas fases, em alguns estágios, então vai desde uma vermelhidão até realmente ferida na região de tratamento. Isso vai tudo depender muito da técnica de tratamento que está sendo utilizada, da dose, da pele da paciente. Tem paciente que tem a pele mais sensível. Então, cara, falar de toxicidade dentro da radioterapia é uma coisa já intrínseca. Entenda que a toxicidade na radioterapia, a reação da radioterapia é esperada. Ok? É raro você pegar um tratamento de radioterapia que não tem reação nenhuma. Sempre tem alguma coisa. E aí vai depender muito da localização do sítio de tratamento. Entendi. E quais as atividades físicas ajudam no tratamento? E se ajudam? Olha, o que eu percebo, eu não tenho nada comprovado cientificamente, né? Mas os médicos sempre orientam quase todos os pacientes a continuarem a praticar exercício, aqueles que o tratamento em si não exige risco. Então, o médico ele orienta que o paciente continue uma vida ativa fisicamente, né? Se pratica alguma atividade física, o médico ele orienta que o paciente continue, porque isso pode fortalecer o seu sistema imunológico e combater as principais toxicidades do tratamento em si, que um sistema imunológico, um sistema bem fortalecido, consegue combater melhor as toxicidades do próprio tratamento, né? Uma vida ativa, o paciente que tem uma vida sedentária, normalmente o organismo dele não vai responder da mesma forma de um paciente que tem uma vida com uma atividade física regular. E a gente percebe isso todos os dias. O paciente que pratica alguma atividade física regularmente, ele consegue fazer o tratamento de uma forma um pouco mais tranquila, assim, ele consegue, suporta melhor o tratamento do que aqueles pacientes que têm várias comorbidades, né? Entendi. Equipamentos utilizados na radioterapia, além dos imobilizadores. Então, equipamentos é complicado eu te falar, porque existe uma gama, igual eu falei, tipo, tem uma gama de equipamentos que pode ser usado para tratamento de radioterapia. Porque a radioterapia, ela, além de ter toda essa parte que eu falei dos aceleradores lineares, tem vários fabricantes de aceleradores lineares, cada acelerador linear disponibiliza uma tecnologia que é intrínseca a ele, né? Tem equipamentos super modernos que tem, igual eu falei, tudo já acoplado, tem o Conibin, tem o BI, que seria o sistema de imagem on-board. Tem outros equipamentos que têm as lâminas mais finas, que são fabricados especificamente para fazer alguns procedimentos de radiocirurgia, de crânio, de corpo. Tem outros equipamentos que são específicos para braquiterapia, então a radioterapia também é dividida em teleterapia
e braquiterapia. Então, assim, tem uma infinidade de equipamentos que podem ser utilizados para o tratamento. E de mobilizadores é a mesma coisa. Então, para cada, voltando a falar, para cada sítio de tratamento, existe o seu imobilizador específico. Ok? A gente não tem como classificar de uma forma geral, porque a quantidade de informação é muito grande. Tá bom. Eu queria também saber quais são as medidas de proteção e segurança no momento da terapia. Medidas de segurança? E para o profissional, o tecnólogo. Na verdade, a sala é toda blindada. Você imagina que a sala da radioterapia, aquela blindagem do raio-x, nem se compara com uma sala de radioterapia, onde as paredes são de concreto, tem toda uma blindagem interna, uma espessura absurda na parede, para poder fazer a blindagem. É feito vários testes dosimétricos, são feitos testes de calibração de equipamento diário, não só para a segurança do profissional, mas para a segurança do paciente. Então, imagina que todo acelerador, antes de iniciar o tratamento do dia, para atender os pacientes, é feito uma gama de testes diários para fazer calibração de feixe, para fazer calibração de dose, para verificar como é que está todo o sistema de segurança do equipamento, que vai desde uma luz vermelha acesa na parte externa do aparelho, como uma luz de laser que a gente usa para localizar, como uma luz de campo. Então, tem uma gama de testes que são feitos no início do turno de trabalho, normalmente pela manhã, que normalmente são feitos por técnicos da radioterapia. E aí tem toda a parte também de dosimetria que o físico faz, tá? Tem os físicos que são supervisores de radioproteção do serviço e são responsáveis por determinados equipamentos. Então, são feitos muitos testes de calibração, de dosimetria. O que mais tem na radioterapia, imagina que é cálculo e dosimetria. Então, eu, além da radioterapia, eu me sinto profissional mais seguro. Você tem ideia, a dose que a gente recebe na radioterapia vem praticamente zero na parte de dosimetria. Então, a gente recebe muito menos dose do que um profissional do raio-x que está em constante exposição ao raio-x, quando vai fazer um raio-x de leito, quando vai trabalhar no centro cirúrgico, quando vai ter que, de repente, segurar um paciente para fazer um raio-x. Então, isso para a gente não acontece, a gente tem uma segurança enorme como profissional. Apesar da dose de radiação, a energia de radiação da radioterapia ser absurdamente mais alta. Imagine que no raio-x vocês trabalham com quilovoltagem. Na radioterapia a gente trabalha com megavoltagem. Então, a quantidade de dose é muito alta. Mas a segurança também é super redobrada, nem se compara também a quantidade de testes que são feitos de dosimetria de segurança na radioterapia, como para o diagnóstico. Ok, essas são as minhas perguntas mesmo. Ok. Oi, Robson, boa noite. Meu nome é Beatriz. Fala, Beatriz. Eu queria te perguntar se a radioterapia afeta em alguma forma a minha fertilidade. Se você for fazer o tratamento? Sim. Sim, como a gente entende, como a gente sabe, a radiação, igual eu falei, quando você está na sala de tratamento, apesar da dose maior de prescrição sendo o alvo de tratamento, a gente sabe que existe uma radiação espalhada. Isso pode causar, né, uma esterilização, tanto para o homem quanto para a mulher. Isso é muito relativo. Será que o alvo de tratamento não está próximo, né, do ovário? Será que o alvo de tratamento não é a própria próstata? Então, assim, pode sim, pode causar esterilidade, ok, dependendo do sítio de tratamento. Se for próximo do alvo e da dose que está chegando ali, pode causar, não é improvável. Tem sítios que é direto no próprio ovário, e aí se você irradia o ovário, como é que causa infertilidade, não tem jeito, né? Agora, eu acho muito mais difícil. Por exemplo, um caso de cabeça e pescoço não vai causar infertilidade nem em homem nem em mulher, porque está muito longe do órgão, então a dose para causar a própria infertilidade tem que ser muito alta, né? Vai causar toxicidade, mas não infertilidade, né?
além se eu tiver um problema perto dos meus ovários, além de causar a fertilidade, causa também, tem alguma pode prejudicar a minha saúde, pelo fato de fazer o tratamento? Sim, igual a gente falou, assim, você imagina que um paciente que tem câncer, a primeira coisa a se fazer é tratar o câncer. Agora, se vai ocasionar depois um câncer futuramente radioinduzido, que vai causar uma toxicidade local, sim, pode ser, mas qual que é a prioridade? É tratar o câncer, né? A primeira coisa é tratar o câncer. Depois pode acontecer algumas toxicidades do próprio tratamento. Isso aí não tem como a gente saber se vai ou não acontecer. Por exemplo, a paciente que trata mama, dependendo da mama que vai tratar, do lado esquerdo, por exemplo, a gente sabe que chega a doses na área cardíaca, doses baixas, né, às vezes, nessa região, e futuramente ela pode desenvolver um problema cardíaco devido a esse tratamento da radioterapia que ela fez. E aí a gente não tem como saber. O que a gente tem que fazer é desenvolver técnicas e aperfeiçoar o tratamento de uma forma que irradie o menos possível os órgãos de risco. Por isso que o avanço na radioterapia é muito grande. É uma briga constante para tentar dar a dose de prescrição, da dose que precisa para poder tratar a doença e irradiar o menos possível os órgãos saudáveis, né, para poder evitar problemas futuros depois do próprio tratamento. Entendi, muito obrigada. Nada. Agora eu vou voltar para mim, né? Eu tenho mais algumas perguntas. Qual é a porcentagem do estadiamento da doença quando se faz a radioterapia? Vamos ser um pouco mais claro na pergunta. Como é que você quer saber de? Tá, o tempo de regresso do câncer quando se faz a radioterapia. Então, é uma pergunta complexa de fazer, porque na radioterapia existem várias formas de se fazer o tratamento, né? Tem paciente que está fazendo o tratamento e que o tratamento dele é curativo, né? O médico define lá como curativo, certo? Descobriu, foi detectado um tumor, sei lá, no fígado, e uma lesão pequena que estava bem inicial, e que foi indicado fazer uma radiocirurgia, uma SBRT nesse fígado, com uma dose alta. Então o objetivo é curativo, então ele vai eventualmente fazer o tratamento, ou faz CBRT, ou faz a cirurgia, retira a lesão e depois irradia para realmente garantir que não vai ter nenhuma outra célula que ficou no local, uma célula microscópica que não consegue ver durante a cirurgia, e aí é curativo. Mas pode ter, tem casos que a gente trata paciente que é totalmente paliativo, então o paciente sabe que tem várias lesões, né? Às vezes o primário foi de mama, mas ele já está com meta cerebral, meta óssea, está na coluna, está em todos os locais, vários locais espalhados, e aí o médico ele define como um tratamento paliativo. Então vai ser feito tratamentos locais para alívio da dor, para alívio de complicações da própria doença em si, e existem, né, N fatores para poder a gente definir o tempo de regresso ou não da doença, né? É complexo, depende de cada caso, e aí o médico, para a gente, chega avaliado. Então a gente sabe quando o paciente ele é um tratamento paliativo, o médico ele define quando é realmente o objetivo curar a doença, e às vezes curar só com radioterapia. Existem tratamentos que faz só radioterapia para poder se chegar à cura. Existem tratamentos que são adjuvantes, então eles complementam o tratamento de quimioterapia, ou faz, de repente, a quimioterapia pré-cirúrgica, faz a radioterapia para diminuir a lesão e depois o paciente vai para a cirurgia. Ou faz a cirurgia e depois vem para a radioterapia, para poder realmente fazer aquilo que eu falei, que é garantir que não ficou nenhuma célula tumoral nessa região aí, da onde foi retirado a lesão desse paciente. Tá bom, é só isso mesmo a nossa entrevista. Agradeço por ter cedido o teu tempo para fazer a entrevista conosco. Não, tranquilo. Só acho que é um tema bem complexo, assim, você vê que eu não tenho como não usar alguns termos
que não são técnicos, porque a radioterapia ela é extremamente técnica. Acho que vocês vão ter aula ainda de radioterapia. Sim. E aí quem se identificar vai procurar curso de especialização. Acho que a própria disciplina é só para despertar o interesse de vocês na área. Sim. E depois quem se interessar, certamente vai ter que buscar aí uma especialização em radioterapia, ok? E corram do ensino à distância, tá? Porque a radioterapia tem que ter estágio. A radioterapia A gente já tá tem correndo. que ter estágio. Gente, já é verdade. Tem muito curso que é oferecido à distância, independente de valor, assim, sabe? Às vezes é melhor você juntar um dinheiro, esperar um momento certo para pagar um curso bom, que vai realmente te preparar para disputar a vaga no mercado, do que você realmente querer pegar um papel rápido para poder correr atrás de trampo, que é bobeira, vai jogar dinheiro fora. Entendi. Então, é isso, né, Bia? Beleza? Tá bom? Se você quiser saber mais de radioterapia, quem já segue o perfil, acho que a Beatriz já segue lá o perfil, que me chamou por lá, né? Lá a gente coloca alguns vídeos sobre radioterapia que é bem bacana. Quem tiver interesse pela área, lá esclarece algumas dúvidas lá sobre a área, sobre o que a gente faz. Beleza? Sim. Tá Valeu. bom. Boa sorte para vocês aí, bons estudos, viu? Obrigado. Obrigada. Obrigado, valeu. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite. Radioterapia não é exame, é tratamento. Exame, Isso eu já droga. sei, mas é porque a palavra fugiu. Falei, Não, aí gente, o se eu sei a palavra, eu esqueci. Ele vai me É, mandar. mano, eu queria Eu começar a esqueci, rir, gente. mano. Eu tava nervosa, gente. Tô falando, eu tava A esquecendo. cara da Bia é muito engraçada, você ia começar a rir do nada, mano. A Bia É, ficava parada nos momentos. Aí eu falei, vou olhar pra outra coisa, gente, senão eu vou rir aqui. Ele tava falando e vai achar que eu tô rindo da cara dele. Oh, meu Jesus.